quem deu a martelada mandou uma conta de $10.000. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição, que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10.000. E ele mandou um bilhete para o dono do navio: para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo, almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés dele você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Eu preparei o seu cérebro para escutar o meu diálogo com você. Através de quê? Através de uma história, através de uma metáfora. A pessoa que sabe dialogar, ela conversa metaforicamente. O político que ganha a eleição é um contador de histórias. O padre que faz o sermão que agrada a todos é um contador de história. Porque quando você está contando uma história, a mente crítica baixa. Você conta a história e leva o que você quer levar junto da mensagem. E a mensagem entra na estrutura psicológica. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi a um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Você está com um processo difícil na justiça, você vai visitar um advogado e ele começa com aquela terminologia jurídica e você não sabe o que ele está falando, precisa de alguém para traduzir. A própria Bíblia tem uma citação dizendo que se você não falar a linguagem de quem está lhe escutando, você está falando aos ares. Então é muito importante, quando você vai dialogar com alguém, não está na hora de você exibir vocabulário sofisticado, não está tem que ser um diálogo onde a pessoa inteligente entenda. Ela não precisa ter nenhuma sofisticação intelectual para entender. Deixa você usar a terminologia intelectual quando você estiver conversando com o intelectual. E outra coisa importante é a percepção. Uma coisa é o que você está passando, a outra coisa é que o outro está captando. Ah, você é um vendedor? Sou. Você é um bom vendedor? Ótimo vendedor. E aí, você tem vendido bem? Não, tem vendido muito mal. Então você não é um bom vendedor. O aluno que diz que é bom aluno, ele tem que me mostrar um boletim bom. Eu não conheço bom aluno com boletim ruim. O mínimo que você tem que me mostrar como bom aluno são boas notas no boletim. Isso lhe caracteriza como bom aluno. Se você é vendedor e você não está vendendo o que você gostaria de vender, você vai me desculpar, a tecnologia, a abordagem que você está usando de vendas está sendo inadequada. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos da metáfora, das histórias. Semana passada teve um cliente aqui e eu falei para ele o seguinte: aí você pode falar o que você quiser, que você está contando para esse cliente que está na sua frente o que você fez com o cliente da semana passada, o que você falou para ele, mas na realidade você está falando para esse escutar, mas você usou o artifício metafórico de que você está falando para o outro. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Na vida, nós somos julgados por 4 coisas. Nós somos julgados por aquilo que fazemos. Você pode marcar no seu relógio: você encontra um estranho na festa, nos próximos 5 minutos, ele vai perguntar para você assim: o que você faz na vida? A que é que você se dedica? Eu posso ter 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. Eu chego perto do primeiro pedreiro e pergunto: o que você faz na vida? Ele fala: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego perto do segundo pedreiro que está ao lado dele e pergunto: o que você faz na vida?